Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Hoje a gente está continuando então o terceiro capítulo do livro de Ruth, mas a partir do 12º versículo. Só para dar uma resumidinha até aqui, é o seguinte, Elimeleque e Noemi eram um casal, tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Eles saíram da terra deles, que era Belém, porque estava tendo uma fome, e foram para Moabe. Lá, Elimeleque morreu, e os filhos então casaram com Ruth e Orfã, e depois eles morreram também. Os filhos morreram, então Noemi se viu sozinha, né, com as duas noras. Ela resolveu voltar para Belém. No caminho para Belém, ela falou para as meninas ficarem. Orfã ficou, mas Ruth resolveu ir com a sogra voltar para Belém, numa terra desconhecida para ela, e numa atitude de muito altruísmo. Lá, ela então foi viver como uma viúva, que era uma vida de mendiga para a época. Era uma vida de muita pobreza, e ela então resolveu catar umas espigas que caíam no campo, e ela chegou no campo de Boaz, que era um parente de Noemi, e que seria então um possível resgatador delas. Quando ela chegou lá, ele deixou ela ficar à vontade para catar, falou para ela ir sempre para lá para catar as espigas lá. E um dia, então, Noemi vira para ela e fala: olha, Ruth, eu acho que você precisa casar. Vai até o lugar onde está Boaz, deixa ele comer, beber, não deixa ele ver que você estava lá, né? Coloca a tua melhor roupa, perfume, toma um banho. Bom, e ela falou: eu vou fazer exatamente isso. Ela foi e fez isso. Nisso, ele acordou e tomou um susto, né? No meio da noite, ele viu lá uma mulher nos pés dele, que ela tinha descoberto os pés dele. E ele falou: quem é você? Ela falou: eu sou a sua funcionária, Ruth. E ele falou: o que você fez por mim é muito... o que você fez pelo teu sogro é maior do que você fez pela tua sogra. E ela... porque ela estava, então, dando continuidade para a família, né, do sogro dela. E ela falou, olha, você é o meu resgatador. E daí ele achou super louvável a atitude dela, né? E porque ela estava lá indo atrás de um homem que era mais velho, justamente para poder dar continuidade à família do sogro dela. E ele falou: o que você fez é muito grande, mas a sua reputação é muito boa aqui na cidade, não se preocupa. Como ela tinha falado que ele era o parente próximo dela e que ele então deveria ser um resgatador delas, porque essa seria a obrigação dele, né? Ele poderia fazer isso por elas, porque ele era um parente homem, né? Que então seria um dos mais próximos da família do sogro dela. E naquela época era normal que se fizesse isso, que então um homem mais próximo assumisse a família, a viúva, eventualmente se tivesse filhos, toda a parte financeira. Só que ele vira para ela e fala: realmente eu sou um parente próximo de vocês, mas eu não sou o mais próximo de todos. Tem um outro homem que é mais próximo do que eu. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com ele, né, amanhã, de manhã. Se ele resolver que ele quer, então, ficar com vocês e assumir vocês e as terras e tudo, então ele vai ficar. Mas se não, eu fico e jurou por Deus que ele faria aquilo. E amanhã de manhã, então, a gente resolve isso. Daí, ela deitou, ela dormiu essa noite, só que ela saiu bem cedo, porque Boaz não queria que ela fosse vista lá, né? E isso eu acho uma coisa super importante de a gente falar, que é o seguinte, que também mostra o caráter, né, de Boaz. Boaz, todo empolgado, ele poderia ter chegado para ela e falado: não, vamos sim, amanhã a gente já pega, já casa, já faz tudo, né, eu vou assumir você. Mas ele foi prudente e ele teve esse ímpeto de fazer tudo certinho. Ele quis fazer tudo certinho. Ele falou, ele quis primeiro consultar esse outro homem, né, que era quem teria direito antes dele, né? A gente fazer tudo certinho, no fim, não, obviamente é uma coisa cristã de se fazer, e é uma coisa que é um plantio
de uma colheita que depois, quando você for colher, você vai colher bons frutos, né? A gente sair fazendo as coisas, eu vou fazer tudo do jeito que eu quiser, como eu bem entender, e deixar de dar importância para essas coisas pequenas, para esses detalhes pequenos, que são coisas que, eventualmente, você não tem direito, que você não deveria estar fazendo, que não era seu. Isso é uma coisa que pode, depois, no futuro, te dar grandes problemas. Então, isso também é uma coisa que a gente deve prestar atenção. Ele quis fazer tudo direitinho, tudo certinho, né? A gente deve levar a nossa vida assim. Na hora que a Ruth foi sair, então, né, que ela foi sair de manhãzinha, Boaz falou assim, olha, estende a tua capa aqui. Ela estendeu, ele colocou mais 25 quilos de cevada lá, ainda ajudou ela a colocar no ombro para ela levar para casa, imagina o peso. E ela levou para casa tudo aquilo. Então, mais uma vez aí a gente vê o Boaz se preocupando com ela, já dando, presenteando mais uma vez ela, que é o que eu falei. Um homem interessado numa mulher tem que fazer isso mesmo. Isso já é natural, né, do homem. Inclusive, todo esse ímpeto de querer ajudar, de querer resgatar, de querer ser o herói, o homem deve querer ser o herói da mulher mesmo. Quando ele está interessado por ela, ele deve querer isso. E isso também, quer dizer, o fato de um homem não querer te ajudar, de um homem não querer ser o seu herói, já é uma grande demonstração de que esse homem não deve estar do seu lado, como eventualmente um namorado, entendeu? Que pode virar um futuro marido. Então, assim, para quem está pensando em casar, essa daqui é uma dica também. Então daí ela voltou para casa, né? E quando ela chegou em casa, a Noemi perguntou, e aí, como é que foram as coisas, Ruth? E daí ela contou tudo o que Boaz tinha feito por ela, toda a gentileza. Falou também que ele tinha pedido para ela levar a cevada para Noemi, né? Ela falou, bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai esperar até amanhã, né? E para a gente ver o que vai acontecer. Mas você pode ficar tranquila que Boaz vai resolver isso aqui com toda certeza, né? Veja assim, o que ela pensava de Boaz, né? Como ele tinha uma excelente reputação como empresário, como uma pessoa que tem atitude, que vai lá, que resolve, que faz as coisas. Ele falou, eu vou fazer. Ela falou, ele pode ter certeza, ele vai fazer, ele vai resolver, ele vai deixar isso aqui tudo resolvidinho, tudo certinho. Então, realmente, era um homem bom e com muita atitude, muito competente, né? Então é isso aí. Bom, por hoje a gente fica por aqui, né? A gente terminou o 3º capítulo do livro de Ruth. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e até a próxima.